Nós não fomos informados ainda. Tem pessoas no Darwin que estão pensando essas coisas, mas a gente ainda não sabe. É provável que tenha caso as aulas não voltem, né? Porque a gente também não sabe se vai voltar, se não vai voltar. Eu sei, assim, que a gente vai... O que a gente já sabe? Que vai ter o recesso e que no dia 27 a gente volta com aula online mesmo. Isso já está definido, já está certo. O resto, não sei mesmo, tá? A gente só tem essas mesmas informações aí que vocês têm. Tá bom? Obrigada por me lembrar de gravar. De nada, querido. Toda vez que vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar, mas só que realmente eu não sei muita coisa. E também, para falar a verdade, no começo eu estava muito ansiosa, eu ficava perguntando também. Mas agora eu não pergunto mais, sabe? Eu penso assim, as coisas estão tão confusas que eu acho que a gente ficar perguntando também para quem está pensando nisso deve ser até mais difícil, né? Aí eu também nem pergunto mais, né? Na hora que falar que é para voltar, a gente volta. Na hora que falar que tem prova, a gente faz prova. Até agora, que eu saiba, vai ter prova de recuperação, porque tem gente que, infelizmente, não entregou o PI e aí vai ficar de recuperação. Para mim, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu acho, assim, isso inaceitável. Isso de não entregar o PI, entendeu? Não aconteceu com vocês com a minha matéria, não. Mas, assim, e também não sei se algum de vocês não entregou de alguma matéria, não sei dizer. Mas o que eu acho, assim, a gente está vivendo tempos complicadíssimos. Complicadíssimos mesmo. Mas a parte de passar está sendo até mais fácil, entendeu? Foi uma prova online, objetiva, com matéria fácil lá do começo do ano, e PI valendo como uma nota de prova. PI, todos que fazem o trabalho, só de fazer o trabalho já tira nota boa. Um trabalho tem que ser muito mal feito para tirar menos de 6. Muito difícil. Nossa, é dificílimo a pessoa entregar um trabalho e tirar menos de 6, só se o professor pediu de uma coisa, a pessoa fez de outra coisa, entendeu? Porque senão não tira. Então, assim, mas acreditem, tem gente que não entregou o PI. Isso é o fim do mundo para mim. Não consigo entender. Então, ó, sexta questão, vamos lá. Então, na aula passada, eu deduzi essa fórmula, mas o exercício nem pedia isso, tá? É só porque eu queria mostrar para vocês que realmente essa fórmula aí era uma fórmula que representava a situação, tá? O exercício 6 fala assim: diante do exposto, determine a dimensão da folha utilizada e a medida do lado do quadradinho recortado no esboço e no original. Não sei se vocês lembram, mas está aí na apostila que o lado da folha é x e o lado do quadradinho é 1 sobre x. Então, o que a gente tem que fazer? Encontrar o x. Encontrar o x é resolver essa equação, que é uma equação biquadrada. O que é uma equação biquadrada? É que tem x à quarta como maior expoente, que não tem nem x ao cubo e nem x elevado a 1. Só pode ter x à quarta e x ao quadrado. Como a gente faz isso? Chamando... Gente, a página é 345, tá? Chamando x ao quadrado de y. Bom, se eu quero chamar x ao quadrado de y, onde que está x ao quadrado? Está aqui e está aqui dentro, porque esse x à quarta aqui, na verdade, ele é x ao quadrado. E é ali que eu vou colocar meu y. Eu vou colocar y aqui e aqui. Então, se eu vou colocar y aqui, esse y vai ficar elevado ao quadrado. Menos 3y menos 4 igual a 0. O que é isso aqui? Equação de segundo grau, que eu já sei resolver. Posso usar o método que eu quiser. Nesse caso, bom dia, João Vitor, bom dia, Caio. Nesse caso,
Isso é assim, sabe? Eu falo, bom dia, alunos, mas na verdade eu estou falando assim, você está chegando atrasado. Brinks, tá, gente? Eu sei que a internet cai e tal. Tô brincando. Então vamos lá. Aqui, como que eu resolvo? Pode ser por Bhaskara e pode ser por produto e soma, né? Que é a relação entre coeficientes e raízes. Bom dia, Nicole. Tudo bem com você? Então vamos lá. Eu vou resolver por produto e soma. Produto é C sobre A. Ah, para quem não lembra aqui, o A é 1, o B é menos 3 e o C é menos 4. Produto é C sobre A. C sobre A é menos 4 sobre 1. Então, menos 4. A soma é menos B sobre A. Então, é menos 3 sobre 1. Menos 3 sobre 1, na verdade, é igual a mais 3, tá bom? E aí, o que quer dizer esse produto e soma? Quer dizer que y1 vezes y2 é igual a menos 4. E que y1 mais y2 é igual a 3. Bom, que dois números somados que dão 3 e que multiplicados dão menos 4? Números multiplicados que dão 4 é 1 e 4 e 2 e 2. A única coisa que pode dar 3 aqui é 4 menos 1. Então, menos 1 vezes 4 é igual a menos 4 e menos 1 mais 4 é igual a mais 3, igual está aqui. Isso quer dizer que y1 é igual. São esses dois aqui que são as raízes. Menos 1 e que y2 é igual a 4. Essas são as raízes dessa equação aqui, que é uma equação do segundo grau. Mas não é isso que eu quero x. Tá bom? Então, vou mandar foto para eu poder apagar o quadro. Olha, produto e soma é bem mais fácil. Tá? Produto e soma é bem mais fácil. Então, eu fiz por produto e soma, mas eu vou fazer por Bhaskara daqui a pouco, outro exemplo. Miguel, olha só. Vou dar uma explicadinha, então. Não acabou ainda, tá? Primeira coisa, não acabou. A primeira coisa que eu faço para resolver a equação biquadrada é substituir x ao quadrado por y para transformar numa equação do segundo grau. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Por quê? Equação de segundo grau a gente sabe resolver. Então, eu transformei numa equação de segundo grau e achei que as raízes são menos 1 e 4. Daqui para frente eu não fiz ainda, tá bom? Como você pode achar aquelas raízes? Ou fazendo produto e soma. Lembra, produto e soma, produto é C sobre A e soma é menos B sobre A. Isso é resolução de equação de segundo grau. O que eu acho aqui? A multiplicação das raízes é menos 4 e a soma é 3. Os únicos números, antes eu fazia assim, ó. Antes eu fazia assim. Dois números que multiplicados dão menos 4 e que somados dão 3. Seria menos 1 e 4. Tá? Então, as raízes são menos 1 e 4. Daqui para baixo, eu só resolvi a equação do segundo grau. Tudo bem, Miguel? Até aí? Mas não acabou ainda. Ah, sabe por quê que eu não entendi? Porque chat não é lugar de ficar batendo papo, não. É lugar de perguntar dúvida para mim. Aí eu achei que você não tinha entendido o problema. Ai, ai, ai. Bom, então é o seguinte. Vou apagar aqui.
Essa parte aqui inicial eu vou deixar. E eu achei, então, as raízes menos 1 e 4. Então, ó, eu achei... Ah, não, tava não. Y1 igual a menos 1 e Y2 igual a 4. Bom, eu achei Y, mas eu não quero Y, eu quero X. Como que eu acho X? Ó, se X ao quadrado é igual a Y, vamos supor que X ao quadrado... Ó, eu achei Y, tá? Então, vamos supor que eu tivesse achado que o Y é igual a 9. Quem é o quadrado que é igual a 9? Mais 3 e menos 3. Sabe o que é isso? X é mais ou menos a raiz de 9. Por que mais ou menos? Porque tanto mais 3 quanto menos 3 elevado ao quadrado dão aquilo ali. Outra forma de raciocinar. Isso é uma equação. Você faz assim, ó. Então, x é igual a raiz de y. Só que pode ser tanto a mais quanto a menos raiz de y, tá bom? Positivo e negativo. Então, bom, vocês já viram que quando a gente tem y, a gente tem que fazer a raiz quadrada de y para achar o x. Existe raiz quadrada de número negativo? Então, ó, o x aqui seria mais ou menos raiz de menos 1. Não existe. Então, toda vez que o y for negativo, eu vou colocar não serve, não convém. Por quê? Porque não existe raiz de número negativo dentro do conjunto de números reais, que é o que a gente estuda até o 9º ano. Lá no 1º ano, você vai ver outra realidade. Aqui, que a gente só estuda até os números reais, a gente não estuda números complexos, não tem raiz, tá bom? Bom, então eu tenho que fazer só para o y igual a 4. Para o y igual a 4, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 4. E x é igual a mais ou menos 2. O que é esse mais ou menos 2 aqui? Isso são as raízes da equação biquadrada. Agora, quer dizer que serve para a resolução do nosso problema? Não. Sabe por quê? Porque x no nosso problema é o lado de uma folha. E o lado de uma folha não pode ser menos 2. O lado de uma folha não pode ser menos 2. Então, a gente vai pegar só o mais 2. O menos 2 não convém. Então, menos 2 não pode ser medida do lado de uma folha. Então, não serve. Então, quanto que é o ladinho da nossa folha? Então, x vai ser igual a 2, tem centímetros. Então, ó, no esboço, que é o desenho, no esboço, o lado da folha vai ser 2 centímetros. O lado do quadradinho vai ser igual a 1/2, que é igual a 0,5 centímetros. E no original, que é na vida real, falou ali que a escala era 1/10. Então, o lado da folha vai ser 20 centímetros e o lado do quadradinho, 5 centímetros.
falou que era para fazer uma caixa. Então, a largura... Não vou entrar nisso não, tá? Pessoal, vamos parar de conversar aí, tá? Não sei se vocês estão conversando até agora ou se isso foi há um tempo atrás, mas parou aí. Tudo bem nesse aqui? Então, deu 25 no original e 2 e 0,5 no esboço ou no desenho, tá? No exercício 7, está pedindo a expressão algébrica, ou seja, com letras, que representa as medidas da caixa. A caixa é real, a caixa não é desenho, tá, gente? Então, olha só, a caixa foi feita a partir de alguma coisa que tinha 20 centímetros aqui de lado, mas que foram tirados 5 centímetros para fazer as dobrinhas. Concorda? Quando eu faço uma caixinha, eu tenho a largura, altura e comprimento. Ai, gente, tá um lixo isso aqui. Uma caixinha, tá? Uma caixinha. Eu tenho largura, altura e comprimento. Eu tenho essas 3 medidas. Essa medida aqui é 5. Essa medida aqui, na verdade, é essa aqui, ó. Que é 20 menos 5 menos 5. Ou seja, 10. Então, as medidas da largura e comprimento ou profundidade é 10 centímetros. A altura da caixinha, 5 centímetros. Ah, mas queria algébrica, tá? Então, a resposta não é isso. Isso aqui tá valendo, mas não é o que pediu. O que pediu, na verdade, é algébrica. Então, a altura. Escreva a expressão algébrica que representa cada uma das dimensões da caixa. A altura é 1 sobre x mesmo. E o comprimento e largura vai ser x menos 2 vezes 1 sobre x. Ok? Essa aí que é a resposta. Então, na verdade, é só isso aqui mesmo. Isso aqui eu não vou apagar porque foi um raciocínio, mas não era isso que estava pedindo, tá? As questões 8 e 9 tem um outro enunciado aí. Bom, a 8, sabendo que após o recorte a área do papel passou a ser 7 centímetros quadrados, escreva uma equação que modele esse problema, tá? Eu não li o enunciado em cima porque ele só está descrevendo a figura. Se não tivesse a figura, eu precisaria ler. Então, olha só, agora eu não tenho mais um quadrado, agora eu tenho um retângulo, né? Então, vai ser diferente por causa disso, mas o raciocínio é o mesmo. Aí está escrito que aqui é x, aqui é 2x, e esse quadradinho aqui, como no outro problema,
a largura é 1 sobre x, ok? Bom, disse que a área, após recortar esses quadradinhos, ou seja, a área desse espaço aqui, sem os quadradinhos, é 7 centímetros quadrados. Aí quer saber só a equação esse aqui. É o que eu fiz lá na sexta questão e que não precisava. É isso que quer saber. Bom, presta atenção, principalmente quem não estava na aula passada, tá bom, gente? Olha só. A área, esses 7 centímetros, é a área sem os quadradinhos. Como que eu escrevo alguma coisa para eu poder igualar a 7? Concorda que é a área todinha com os quadradinhos, menos a área dos quadradinhos? É isso. Então, é isso que eu vou escrever. X vezes 2x, que é a área antes. Ó, vou escrever aqui. A área antes, menos a área dos quadradinhos, dos 4 quadradinhos, é igual a 7. Concorda? Eu vou cortar isso aqui e vou jogar no lixo. Essa parte que é 7. A área antes é largura vezes comprimento. X vezes 2x. Menos a área dos 4 quadradinhos. O quadradinho mede 1 sobre x. A área dele, 1 sobre x ao quadrado. 4 deles é 4 vezes 1 sobre x ao quadrado. E isso é igual a 7. X vezes 2x é 2x ao quadrado. X vezes 2x é 2x ao quadrado. Menos 4 vezes 1 ao quadrado é 1, x ao quadrado igual a 7. Da mesma forma que a gente fez lá no exercício 6 na dedução, eu não quero trabalhar com esse x ao quadrado, eu tenho que multiplicar a equação todinha por x ao quadrado. Bom, 2x ao quadrado. Oi? Nesse ponto, quando você multiplica pelo x ao quadrado, como se você estivesse igualando o denominador? Isso, como se eu estivesse fazendo dividir. Pode fazer. Entendi. Que tá certinho, tá? Entendi. Aqui eu estava resolvendo esse exercício, aí eu acabei que igualei todo mundo e percebi que era a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Você pode fazer o MMC dos dois lados, e se os dois lados têm o mesmo MMC, você pode cortar. Entendi. Tá bom? Miguel, deixa eu ver se vai chegar nisso. Acho que vai chegar nisso aí mesmo, tá? Vai chegar nisso aí mesmo, tá certo, sua. Então, vamos lá. 2x ao quadrado vezes... Calma, gente. Calma que eu escrevi aqui errado. Igual a 7. Eu tenho que multiplicar por x ao quadrado dos dois lados. Eita, Rit. É isso mesmo, galera. Isso mesmo. Tô falando que tô precisando de férias. Então, vamos lá. 2x ao quadrado vezes x ao quadrado é 2x à quarta. Menos 4 sobre x ao quadrado vezes x ao quadrado, esse x ao quadrado vai cortar com esse, então vai ficar menos 4. E aqui, 7 vezes x ao quadrado, 7x ao quadrado. Vou passar esse x ao quadrado para o primeiro membro e colocar ele aqui no meio. Então, 2x à quarta menos 7x ao quadrado menos 4 igual a 0. Essa é a resposta da oitava questão. Que é a equação que modela esta situação. Tem que saber deduzir? Sim, tem que saber. Cai na prova? Sim, também. Só não sei quando, mas um dia cai.
Rit, eu estava fazendo esse exercício e na 9 tem que resolver a equação. Sim. Encontrar o valor de x, da área. De x e da área Peraí, considerando que o esquema acima foi desenhado na escala 1 para 10, determine as dimensões do papel antes do recorte, no esboço e no original. Fala. Então, e na hora de resolver, eu resolvi por Bhaskara, porque eu esqueci do produto e soma. E eu cheguei numa raiz de 2 ficou um negócio muito estranho, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Sim, eu acho que você fez alguma coisa errada, porque eu acho que vai dar uma coisa bem tranquilinha aí, tá? Eu fui resolvendo e no final deu menos 2 mais ou menos 4 raiz de 2 sobre 4. Deu um negócio Não muito vai dar estranho. isso. Não vai dar isso. Ah, tá. Eu não lembro Entendi, quanto dá, não, mas dá uma coisa bem normal, assim, bem fácil. entendi. Ok? Dois x à quarta, né? 2x à quarta, menos 7x ao quadrado, menos 4 igual a zero. Essa foi a equação que a gente chegou no exercício 8, né? Então, agora eu vou transformar numa equação de segundo grau. Essa equação aqui é uma equação de quarto grau chamada biquadrada. Como que eu resolvo? Fazendo esse artifício matemático para transformá-la numa equação de segundo grau. Então, vai ficar 2y ao quadrado menos 7y menos 4 igual a zero. Vamos resolver por Bhaskara, então. A igual a 1, B igual a menos 7, C é igual a menos 4. Delta B ao quadrado menos 4ac. Delta é igual B ao quadrado menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4, que é o C. Muita atenção aos sinais, não pode esquecer, tá? Menos 7 ao quadrado, 49. Menos com menos mais, 4 vezes 4, 16. Ah, tá errado aqui, gente. O A é 2, tá bom? 2 menos 7 menos 4. Aqui é 2, então. Menos vezes menos mais. 4 vezes 2, 8 vezes 4, 32. 49 mais 32, olha só, por que eu percebi que tinha erro? Porque aqui ia dar um número que não é quadrado perfeito. Toda vez que o delta não der um quadrado perfeito, desconfie, tá? 40 mais 30, 70. 79, 81. Isso é um quadrado perfeito? Sim. O que é um quadrado perfeito mesmo? Que tem raiz quadrada exata. Tá? Bom, a gente está achando y. Y é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Y é igual. Menos b é menos 7, mais ou menos raiz de 81, sobre 2 vezes 2. Y é igual a mais 7, mais ou menos 9, raiz de 81 é 9, sobre 4. Y1, 7 menos 9 sobre 4. Y2, 7 mais 9 sobre 4. 7 mais 9, 16. 16 sobre 4, 4. 7 menos 9, menos 2. Menos 2 sobre 4 é menos 1 sobre 2. Y negativo eu não vou usar para nada, porque eu tenho que fazer raiz quadrada. E não existe... Obrigada, Miguel. Obrigado também, obrigada. Me vigia mesmo, gente, me vigia. Vou mandar foto porque eu tenho que apagar. Ai, não ficou boa a foto. Deixa eu dar outra.
É isso aí, fiscaliza mesmo. Camarada Hit, essa é boa, hein? Ai, ai. Então, gente, eu vou apagar o que tem que gravar aqui? Que o meu y é 4, porque o y negativo não me interessa. Porque não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Então, aquele número negativo ali, aqueles dois números que eu achei, menos meio e 4, são raízes da equação de segundo grau. Mas para isso aqui não serve, tá? Porque x vai ter que ser mais ou menos a raiz de y. Y negativo não tem raiz, tá? Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 4. X é igual a mais ou menos 2. Bom, mais ou menos 2 são as raízes dessa equação biquadrada, beleza? Mas serve para o nosso problema? Só o mais 2. Menos 2 não convém. Não serve. Tá? Porque não existe medida de papel, medida de caixa negativa, tá? Então, eu só vou usar o mais 2. Quem que pediu mesmo? Considerando o esquema acima, na escala 1 para 10, determine as dimensões do papel antes do recorte, no esboço e no original. Bom, o meu papel era assim, x e 2x. Tá querendo saber essas medidas, então. Então, no esboço, que é no desenho, o x é 2 centímetros e o 1 sobre x vai ser igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5 centímetros. Faltou o 2x, né? O 2x é igual a 4 centímetros. E no original, que é na vida real, vai ser o 2x vai ser 40 centímetros, o x vai ser 20 centímetros e o 1 sobre x vai ser 1 sobre 20 centímetros. Ok, gente? Não tô entendendo nada que vocês estão falando aí. Para de falar isso. O que é isso? Por que eu sou calculista? Shelby, o que é isso? Socorro. Você tá falando mal de mim ou bem de mim? Eu vou acreditar. Eu sou uma Shelby com vocês? Ai, meu Deus, o que é isso? Camaradas Shelbys. Tá bom, então. Deve ser uma coisa boa. Ai, ai. Só rindo, só rindo. Olha, olha, galera. 10ª questão. 10ª questão. Uma empresa de logística monitora a velocidade e a distância percorrida de um de seus caminhões. Sabe-se que a velocidade desse caminhão pode ser determinada pela expressão t ao cubo menos 13t mais 36 sobre t. Isso é a velocidade do caminhão. O t é maior que 0 e o t é dado em horas. Considerando d, a distância percorrida, igual a velocidade vezes tempo, podemos garantir que o caminhão terá percorrido 336 quilômetros em quantas horas? Então, quer saber qual é o t para a distância igual a 336 km.
Esse é o meu enunciado. Bom, eu tenho V, tá me perguntando o tempo, e me deu que a distância é V vezes T. Se a distância é V vezes T, ó, distância é V vezes T. Então, eu tenho que pegar aquela distância, T ao cubo, menos 13T, mais 36 sobre T, e multiplicar por T. Ó, esse T aqui é esse T aqui. Isso aqui é o V. Então, distância é igual a T à quarta, menos 13T ao quadrado, mais 36 sobre T vezes T, corta esse T com esse T, mais 36. E no enunciado me diz que quer saber o tempo para o D igual a 336. Então, eu vou colocar 336 aqui no lugar desse T. Só que eu vou inverter a ordem e vou botar ele lá no final, tá? Então, T à quarta, menos 13T ao quadrado, mais 36 é igual a menos 336. Passa esse... Desculpa. Mais 336. Passa esse mais 336 para o primeiro membro com operação inversa, vai ficar menos 336 mais 36. Então, eu vou chegar na equação que T à quarta menos 13T ao quadrado menos 300 igual a zero. Ai, ficou muito feio, né? Não vou ter coragem de mandar foto feia para vocês. Então, eu vou fazer assim. T à quarta menos 13T ao quadrado menos 300 igual a zero. Ficou mais bonito. Pessoal, daí para frente vocês vão fazer, tá bom, gente? O que tem que fazer? Quer achar o T. Então, se vocês acharem T negativo, serve? Não serve. Vai servir só o positivo. Aí, provavelmente, vocês vão achar uma dessas letras aí, tá? Todo mundo fazendo, terminando essa 10, fazendo a 11 e fazendo a 12 hoje ainda, tá? Para eu corrigir na próxima aula, que é terça-feira. Vou ficando por aqui. Por favor, alguém me manda um WhatsApp explicando tudo que essa história aí de Shelby. Nossa, agora é mãe de Shelby, não tô entendendo nada. Tô me sentindo péssima, sem saber se vocês estão falando coisa boa ou ruim. Vou ter que fazer uma pesquisa. Vocês vão fazer os exercícios e eu vou fazer pesquisa agora. O que é isso? Beijo, gente. Obrigada, tá? Vamos parando por aqui, porque não vale a pena continuar ali, não. Quero que vocês continuem, tá bom? Beijoca para vocês, saudades. Só pensando agora nas férias. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Tá bom. Vou pesquisar, Gustavo. Obrigada pela dica. Tchau.